Enquanto muitas cidades já decretaram o fechamento de tudo, Ribeirão Preto, o maior município da macro-região, ainda não. Hoje, 5 casos confirmados do novo coronavírus. Parte do comércio e da indústria de Ribeirão Preto segue com as atividades funcionando normalmente, mesmo com 5 casos confirmados de coronavírus. Um dos pacientes adquiriu o vírus em Ribeirão, outros 4 estavam em outros lugares. Um deles, um homem de 48 anos que recentemente voltou de Nova York. Tudo isso foi divulgado para a imprensa na entrevista coletiva. Nós temos 5 casos que tiveram diagnóstico positivo, sendo um confirmado de laboratório credenciado, o outro do laboratório do HC e 3 de laboratórios não credenciados. Então, são os 5 primeiros casos que nós temos na cidade de Ribeirão Preto. Na coletiva, o prefeito falou que salas de vacinação serão mantidas e outras criadas especificamente para idosos em algumas escolas do município. O transporte coletivo também sofrerá mudanças. A partir de segunda-feira, motoristas acima de 60 anos foram afastados. Redução de 40% da frota, intensificação da higienização. Nos sábados, no caso do dia de hoje, já houve uma redução de 37% no número dos veículos disponíveis, de 343 para 217. E domingo ou feriados, eles vão funcionar com a capacidade reduzida em 60%, ou seja, 139 veículos. Na coletiva também foi solicitado que as pessoas levem a doença mais a sério, já que a expectativa é que daqui para frente o número de casos se multiplique em Ribeirão Preto. Assim, outras medidas serão tomadas pela administração. Prefeito, quando é que Ribeirão vai decretar o fechamento de tudo, igual a São Carlos e Franca, por exemplo? Bom, nós tivemos anunciados hoje, neste sábado, os primeiros 5 casos confirmados. Nós já vimos tomando várias medidas restritivas, principalmente para o distanciamento social, e já havíamos fechados os nossos shopping centers, mantendo apenas os serviços de alimentação, farmácias, postos de gasolina, atendimentos emergenciais de saúde e odontológico e também os materiais de construção. Ou seja, agora nós vamos partir para um estágio mais acentuado das restrições. Já recebi aqui da parte de 2 dirigentes, de representantes do comércio e de lojistas da cidade, a solicitação para já no começo da semana começar a avaliar o fechamento do comércio, e é isso que nós vamos fazer. De acordo com o prefeito, Ribeirão Preto está à frente de vários países, mas ao menos na macro-região é alvo de críticas se comparado ao que já fizeram Franca e São Carlos. O pior é que muitos estabelecimentos comerciais ficaram abertos neste sábado, não só no centro, mas também nos bairros. Nós vamos inicialmente fazer advertência, pedir para que haja o cumprimento, à exceção da parte de alimentação e os casos já excepcionados de primeira necessidade, e, obviamente, pedir a compreensão, pedir a conduta de fechamento. Se isso não ocorrer, a sequência é cumprir as determinações que estão previstas em artigos do Código Penal e exercer o poder de polícia e cumprir com as sanções legais necessárias. As autoridades explicaram que Guarda Civil e Fiscalização Geral têm poder de polícia e que inicialmente vão advertir empresas que descumprirem as determinações. Já sobre o Bom Prato, foi solicitado ao governo do estado que as refeições sejam entregues na porta em marmitex e que o acesso das pessoas seja impedido por enquanto. Como a gente pode acompanhar no mundo, nenhum dos sistemas de saúde que sofreram grandes picos no começo da epidemia tiveram condição de abrigar todo mundo. A população está com medo e cada vez mais cobra a postura firme do governo municipal para que estabelecimentos sejam fechados, de modo que aglomerações diminuam antes que seja tarde. Davi Florim para o Jornal da Clube. Agora o repórter Davi Florim está ao vivo com mais detalhes sobre as medidas de contenção do vírus aqui em Ribeirão. Davi, boa noite. Boa noite, Ximene, boa noite a todos. Um problemão para todas as cidades do mundo. Todos estão assustados. Olha só o calçadão de Ribeirão Preto, vazio, claro, por conta do horário, mas a expectativa é que já a partir de terça-feira essa cena se repita cada vez mais. Aqui do meu lado está o Paulo César Garcia Lopes, que é presidente do Sincovarp da CDL.
Paulo, o Estado soltou um decreto para que todo o comércio feche, inclusive as lojas de bairro. O que foi conversado com o prefeito? Houve essa recomendação? Boa noite. Boa noite. Com certeza, a gente já teve a semana inteira acompanhando através da nossa central de atendimento ao lojista, que foi criada pelo Sincovarp e pela CDL. A gente está ouvindo com bastante ansiedade que os lojistas estão pedindo o fechamento em função desse decreto do governo estadual e para ter o apoio que o prefeito precisa para determinar o fechamento. A gente está apoiando, então, o fechamento. Várias entidades que eu já consultei na parte de hoje, inclusive a Associação Comercial, os contabilistas, também estão pelo apoio. Então, a gente espera que na segunda-feira o governo avalie tudo isso com calma e, finalmente, determine o fechamento do comércio varejista de uma forma geral, exceto alguns segmentos que já estão contemplados pelo decreto. O próprio Sincovarp está a favor do fechamento do comércio em benefício das pessoas? Com certeza, eu acho que é um momento delicado. A gente nunca teve esse momento na história recente do país e a gente está pela vida das pessoas, de toda a cadeia produtiva, desde o lojista, o seu colaborador e principalmente o consumidor. A gente tem percebido uma certa angústia, tanto do lojista como do balconista, e essa angústia está se traduzindo nessa necessidade da gente cumprir com rigor as normas que o Ministério da Saúde está determinando que a gente cumpra para evitar que essa pandemia se alastre e se concentre numa quantidade de tempo muito significativa. E a partir de terça-feira que o comércio, então, deverá estar fechado. Isso, como segunda-feira é o dia útil, né, para o Diário Oficial, a gente acredita que o prefeito deva tomar essa medida, então estamos aqui apoiando essa decisão do prefeito no sentido de determinar o fechamento do comércio em geral varejista em Ribeirão Preto. Isso é importante para conter o avanço da doença? Isso, com certeza, a gente tem 5 casos já foram notificados, com certeza o vírus está andando na cidade, o movimento das lojas já caiu drasticamente, há uma insegurança total. Os comerciantes esperam que isso aí, inclusive, ajude na parte jurídica da empresa para tentar reverter algum quadro. Paulo César, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Lembrando que, por enquanto, Ribeirão Preto tem 5 casos confirmados da doença. Eu volto com você, Ximene Osório. Obrigada, Davi, que entrevistou aí o Paulo César Garcia Lopes, presidente do Sincovarp, sobre o apoio do sindicato no fechamento do comércio de Ribeirão. Boa noite.